Doutor, eu convivo com muitas mulheres de várias idades e eu vejo que muitas mulheres, elas já são mães, já têm um tempo de casada e elas ainda não chegaram ao orgasmo. E muitas vezes, algumas chegaram, mas não sabem... Não contam para ninguém também, né? Não contam, mas ela chega para perguntar. E sobre o orgasmo, por exemplo, ouvi falando, e era uma dúvida que eu já tinha. Se todas as mulheres estão equipadas, eu creio que sim, mas eu preciso de uma opinião profissional, para ter o orgasmo tanto clitoriano quanto de penetração e aquela história do ponto G. E a história dos orgasmos múltiplos também. Tá bem. É uma pergunta, um monte de coisa. Doutor Tavanqueira, Como é que eu vou explicar para ela? Eu ia completar sobre isso. Exatamente quando é que a mulher percebe que ela está com frigidez? Que ela está entrando no quadro de frigidez. É patológico, é emocional. Nossa, eu tenho pouco tempo para responder isso tudo, viu? É preguiça. Mas só não vai embora, não. Só vai continuar aqui com a gente conversando sobre mulher. É preguiça, quer dizer, Eu pensei que a pergunta era de uma letra só. Era o G, agora foi de A a Z, mas tudo bem. Não, perfeito, gente, mas é isso mesmo. Olha, então vamos começar aqui com a questão do orgasmo. 50% da população mundial feminina não tem ainda uma percepção, né, não tem a realização plena do orgasmo. Isso se deve a... 50%. 50%. Tem muita mulher infeliz aí. Sério? Bom, agora, aí entra a série de fatores. Primeiro, a definição, porque tem gente que tem orgasmo e não sabe que tem. Tem esse lado aí. Não é um percentual muito grande, mas existe. Tá, a outra questão, né, é a ditadura do orgasmo. A sociedade impôs que quem não tem orgasmo é defeituoso, tá certo? É aleijado, não tem orgasmo é aleijado. E o orgasmo, ele é uma consequência muito agradável? Mas o sexo não se restringe ao orgasmo, até porque sexualidade não se restringe à genitalização, né? Então tem que se entender o sexo como a intimidade entre duas pessoas que pode começar no aperto de mão, no olhar, né, na maneira que eu... Bom dia, né? No bom dia, como eu estou me apresentando para outra pessoa, né? Esse negócio de sujeito forte, toradão ali, cheio de graxa, né? Mas cheirando, não é um negócio muito interessante. Não é. Por outro lado, vai a dica também, né? Aquele hobby rasgado, bob na cabeça. Cebolinha de propaganda? agarrada no dente, não, né? Propaganda de política. Aí nós vamos falar das vestimentas, até nisso. Então não é necessário todo um ritual, gente, mas, né? Agora, o orgasmo vaginal existe, o orgasmo clitoriano existe. Algumas mulheres têm muita facilidade de orgasmo clitoriano e muita dificuldade de orgasmo vaginal. O que a gente percebe é que isso é o aprendizado de uma dança. A intensidade é a mesma do casal... orgasmo clitorial para o vaginal? Não precisa ter diferença, apenas mas ele é estudioso, né? Médico. Não, é por isso que eu tô perguntando. Aí, responde pra gente ver se é verdade ou se não é, vai. Então, é a mesma intensidade ou não é, doutor Talvani? Isso é muito variável, porque depende da percepção da própria pessoa. Vocês acham que é o mesmo? A mesma intensidade? Não vale saia justa. Tá com vergonha, gente, falar? Você tá botando as Não, meninas eu não saia justa. vejo que é, não. É diferente, eu acho que é diferente. Aqui, você trocou de programa, é acesso livre, não é saia justa. Boa, sim. Então, gente, o que acontece? Ponto G. Quer ver briga em congresso de sexologia? Fala em ponto G. Metade dos médicos vão falar, não existe, isso é coisa e tal. Outra metade fala que existe e tal. Agora, é fato que existe um entumecimento do terço externo da vagina na hora do orgasmo. Ele participa e tudo mais. Na hora da excitação também, a fricção da mucosa existe. O entumecimento por um fluxo maior de sangue existe. Quer dizer, pode ser que ele não seja exatamente um botãozinho da felicidade, como alguns querem dizer, né? Apertou ali e a coisa acontece. Não é bem assim, né? E a construção disso tudo é desvincular da obrigação, da cobrança. A pessoa tem a cobrança assim, do seu desempenho e tem a cobrança do outro. Desvincular disso e aprender. Eu tive um casal, por exemplo, que depois de 15 anos eles chegaram lá sorrindo até aqui e falaram assim, nós encontramos uma maneira de atingirmos o orgasmo juntos, inclusive, e tudo mais. Levou 15 anos. Eu falei assim, fantástico, sensacional, porque Não, mas a melhor brincadeira é você treinar e aprender.
Isso. Entendeu? É se conhecer, treinar e aprender. Quer dizer, Toda mulher pode acontecer isso com ela. pode. Fala no microfone, Perfeitamente. pastora, senão o pessoal não Então, escuta. todas as mulheres estão equipadas Então, plenamente. Sim, Tá. sim. Tá certo? Salvo defeitos anatômicos, que são raros e é exceção, tá bom? Sobre frigidez, a linha é muito tênue, tá certo? Porque é muito fácil, e aí, homens, né? Vamos lá assumir a nossa culpa, que é o seguinte. A mulher chega no consultório porque o marido mandou. Meu marido me mandou aqui. Eu falei assim, então tá, que dele. Se mandou, no mínimo, vir junto. Não veio. Eu falei assim, como que não veio? Né? Então, exatamente. Né? E aí, não está lá o marido. Eu falei assim, tá, mas por que a senhora veio? Não, ele disse que eu estou frígida, que eu sou fria, que eu sou uma geladeira. Então, eu falei assim, mas, poxa, da onde ele tirou essa ideia? Né? Porque, provavelmente, se ele está jogando a culpa toda em você, é por causa da insegurança dele. Começa por aí. Ou ele tem culpa no cartório. Né? Como é que está esse tratamento, como é que está esse relacionamento? Devia ser igual lá na rádio, aparece assim, pim, pim, usar um alfinetinho, ou um chicotinho. Isso. Eu senti falta agora. Mas, enfim... Oh, meu Deus, me dê então, meus botõezinhos. É um assunto para ser tratado de uma forma muito ampla. E eu falo o seguinte, não se deve rotular. Né? O quadro clássico, realmente, né, da frigidez, aquela falta total de interesse, ele existe sim. Né? Aquela mulher que fala assim, olha, para mim é indiferente. Se ele me procurar, se ele me tocar, se ele... não me interessa. Tá? E isso não é a regra. Então, a gente não deve rotular. E se a pessoa percebe que há um desinteresse total, né, não interessa o marido ser maravilhoso ou não, independente dessas questões, aí só ajuda profissional vai ser possível de solucionar. Agora, muito cuidado com isso, porque tanto de pensar que eu sou uma geladeira, tá certo? Não, cuidado, né? Porque às vezes a pessoa está infringindo um diagnóstico a ela mesma que não é correto, tá? E de falar a outro, porque você pode também estar julgando o outro de uma forma muito incorreta, até por uma questão momentânea, até por uma questão até de uma doença física, até por um descontrole hormonal. Uma pessoa que tem problema de tireoide pode ter momentos de dificuldade, e não significa que a pessoa é frígida, porque simplesmente eu tenho aversão. Não é isso.